Olá, meus amigos. Meu nome é Arthur, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai discutir um artigo muito interessante na área de odontologia hospitalar. Muito interessante principalmente para quem já trabalha ou está implementando um serviço de odontologia hospitalar ou pretende fazer alguma pesquisa nessa área. Porque esse artigo traz algumas recomendações muito interessantes de como fazer a avaliação em pacientes críticos, avaliação oral e estipular um protocolo de cuidados orais a partir dessa avaliação. Então, esse será o tema da nossa videoaula de hoje e esse artigo é intitulado de Exame Oral à Beira-Leito e Protocolo de Cuidados Orais de Barrow, uma tradução na prática dos cuidados orais baseados em evidência. Eu fiz um resuminho desse estudo, tá? Já vou modificar a tela para vocês conseguirem acompanhar. É um artigo que é disponibilizado em inglês, tá? Se alguém quer baixar esse artigo, ele foi publicado em um periódico chamado Intensive and Critical Care Nurse, tá? Em 2013. É um artigo de Prendergast e colaboradores, um trabalho que foi feito no Arizona, nos Estados Unidos, em um centro hospitalar, no Instituto de Neurologia de Barrow, né, que dá o nome a esse protocolo de cuidados orais, ok? Então, vamos lá ao artigo. Então, como eu já disse, esse trabalho é intitulado de Exame Oral à Beira-Leito e Protocolo de Cuidados Orais de Barrow, traduzindo na prática o cuidado oral baseado em evidência. Esse artigo ele inicia com uma introdução e uma revisão de literatura que ressalta pontos importantes para quem trabalha na área de odontologia hospitalar. O primeiro ponto que ele trouxe, bem interessante, é ressaltando o impacto negativo da hospitalização na saúde bucal dos pacientes internados. Então, isso já é bem consolidado na literatura, que quando o paciente ele está internado, a tendência é que haja uma piora da sua condição de saúde bucal, por um acúmulo de placa dental, lesões nas mucosas que podem surgir durante o internamento e colonização de patógenos respiratórios. Esses patógenos encontram numa boca que está em condição ruim de saúde um local adequado para crescer, para proliferar, para interagir com outras bactérias. Infelizmente, a consequência disso é a maior possibilidade de migração da cavidade oral para a árvore respiratória inferior e o desenvolvimento de pneumonias, tá? Segundo ponto interessante que esse artigo traz é a relação da saúde bucal com a condição sistêmica do paciente. Então, a gente sabe que a boca ela não está separada do corpo. Então, a gente tem uma série de interações hoje muito bem consolidadas que relacionam, por exemplo, algumas doenças bucais a doenças cardiovasculares, por exemplo, a parto prematuro, a própria diabetes, né, uma dificuldade de controle glicêmico. Então, é sempre bom considerar que a relação bucal de um paciente internado pode sim influenciar muito na condição sistêmica do paciente no momento do internamento. O terceiro ponto importante que ele traz na introdução é que a saúde bucal ela é negligenciada pela equipe de enfermagem. E apesar dessa equipe reconhecer a importância, quem atua na prática sabe o quanto essa área de atuação ela é tão sobrecarregada na sua rotina, principalmente em unidades de terapias intensivas. São uma série de coisas que essa equipe tem que se preocupar. Administração de medicamentos, banho do paciente, aferição de sinais vitais e realmente, apesar de reconhecer a importância de uma realização de uma higiene oral adequada, é um procedimento que na prática a gente vê que é um pouco negligenciado pela equipe de enfermagem que pode contribuir para a piora da condição bucal desses pacientes. Esse trabalho também ressalta a importância da higiene oral na melhora da saúde bucal e na qualidade de vida dos pacientes críticos. Então, a boca que tem uma boa condição de saúde, ela, quando a gente pensa só em saúde, é determinante isso, mas a gente tem que considerar também a qualidade de vida desses pacientes, principalmente quando eles melhoram a sua condição clínica, retornam o nível de consciência e se nesse período se acumulou uma condição bucal muito ruim, uma condição de mucosa muito ruim, esse paciente vai ter uma série de incômodos que pode prejudicar muito nesse período. Na revisão de literatura, esse trabalho traz também um ponto importante que é
a importância da saliva na manutenção da integridade dos tecidos orais. Então, a saliva a gente sabe que não é um líquido simples, não, é um líquido muito complexo, está relacionado à sua capacidade de tampão, prevenindo assim algumas doenças bucais, como cárie, por exemplo. Tem anticorpos que previnem algumas infecções, como fúngicas e virais. Tem proteínas que são bactericidas e bacteriostáticas. Tem a sua ação lubrificante, tem enzimas digestivas. Então, a saliva é um componente realmente muito complexo. E durante essa fase de internamento, é muito complicado o paciente ele manter o seu fluxo salivar normal. E aí a gente vai ver uma série de pontos que podem influenciar negativamente nessa produção de saliva. Existe uma escassez de estudos na literatura sobre a importância dos cuidados bucais nesse período de internamento, principalmente em unidades críticas, é um ponto importante que esse trabalho traz. Ele menciona o exame oral à beira-leito, já existe na literatura alguns protocolos, alguns critérios para avaliação oral, e ele utilizou um deles, que é o de Elias e colaboradores de 1988, e modificou para a realidade do Instituto em que foi realizado o trabalho. Esse protocolo, digamos assim, nativo ou original, ele estava muito mais associado e adequado para pacientes oncológicos. Então, esse trabalho ele fez uma modificação desse protocolo de exame oral que já existia e tornou, através das adaptações, mais conveniente ao serviço em que foi realizado o estudo. Levanta também a questão da vulnerabilidade de pacientes internados a ameaças exógenas, presença do tubo orotraqueal, a questão do ar ambiente, a própria presença do tubo, ela impede o selamento labial, então o paciente fica com a boca aberta, geralmente num ambiente que é muito frio, um ambiente que é muito seco, e medicações, medicações que o paciente toma, sedativos, antihipertensivo, entre outros medicamentos neurológicos que influenciam, por exemplo, na produção de saliva. E ameaças endógenas também, a própria instabilidade hemodinâmica, que é muito comum nos pacientes, pacientes com a pressão mais baixa, com um comprometimento do fluxo sanguíneo periférico. Então, até essa redução do fluxo sanguíneo na cavidade oral, nas glândulas salivares, acabam por gerar uma série de consequências no fluxo salivar, na própria colonização bacteriana da boca. Então, isso representa uma ameaça endógena de um paciente crítico. A febre e diarreia, que o paciente fica muito mais susceptível à desidratação, a um desequilíbrio hidroeletrolítico, então também contribui para reduzir as defesas naturais da cavidade oral. Levanta também um ponto importante, que é o surgimento e a piora das doenças periodontais. Lembrar que as doenças periodontais, entre as doenças bucais, é a que mais tempo vem sendo relacionada às doenças sistêmicas, às doenças cardiovasculares, a própria pneumonia, que pode ser nosocomial, e parto prematuro. E o trabalho também, no finalzinho da revisão de literatura, ele ressalta a importância da ação química e ação mecânica na higiene oral, ressaltando principalmente a importância do debridamento da placa, do biofilme, através da ação mecânica com a escova dental. E associado também à utilização de colutórios que podem contribuir com a sua ação química na melhora da higiene oral do paciente. O objetivo desse estudo, gente, foi avaliar o impacto da utilização de um protocolo de cuidados orais de Barrow, que é o Instituto lá de Neurologia em que foi realizada a pesquisa, na UTI em diferentes parâmetros, como taxas de PAV, custos e adesão da equipe de enfermagem. Então, ele implementou esse protocolo de cuidados orais a partir de uma avaliação da condição bucal do paciente, que a gente vai discutir mais à frente, e relacionou essa modificação, essa implementação com as taxas de pneumonia, com os custos hospitalares e a adesão da equipe de enfermagem após esse trabalho. Para fazer esse trabalho, os pesquisadores utilizaram uma UTI com 32 leitos. A pesquisa foi dividida em duas fases, as fases de preparação e a de implementação. Na fase de preparação, os pesquisadores criaram um comitê, e esse comitê era representado
além dos pesquisadores, pela coordenação de enfermagem, pela coordenação do Centro e Controle de Infecções Hospitalares, de participantes do Bundle de Prevenção de Pneumonia. Então, se formou um comitê para discutir qual seria o protocolo de cuidados orais e quais materiais eles iriam utilizar, além dos dados que eles iriam acompanhar, por exemplo, a densidade de pneumonia associada à ventilação no período em que estava sendo realizada a pesquisa. Na segunda fase, que foi a fase de implementação propriamente dita, essa implementação foi justamente fazer valer esse protocolo de cuidados orais de Barrow, tá? E como é que funcionava esse protocolo? No artigo a gente consegue ver melhor que, previamente à elaboração do protocolo, os pacientes eles passavam por uma avaliação, tá? Então, aqui o critério de avaliação modificada pela equipe de pesquisadores, e aí eles avaliavam alguns parâmetros quando iriam avaliar a primeira vez o paciente crítico, tá? Eles avaliavam a deglutição do paciente, avaliavam os lábios do paciente, avaliavam a língua do paciente, a saliva do paciente, as membranas mucosas do paciente, a gengiva do paciente, os dentes ou dentaduras e o odor. Então, esses eram os parâmetros avaliados. Eles caracterizavam, através dessa avaliação, em scores. Scores 1, score 2 ou score 3. Tá? Score 1 era um score normal, digamos assim, dentro desses diferentes critérios. O score 2 era de disfunção, a caracterização de disfunção moderada, e o score 3 era uma caracterização de disfunção severa. Então, vou citar aqui um exemplo dos lábios, por exemplo, era observado se o lábio ele estava íntegro, estava com a coloração normal, róseo, tá? E aí era caracterizado como normal, score 1. Score 2, o lábio ele já estava seco e já tinha algumas rachaduras, por exemplo. E o score 3, o lábio já tinha ulceração e sangramento. Então, fazia-se essa avaliação para cada critério dessa tabela, e no final se somava esses scores e se caracterizava se tinha um score final, a caracterização final. Então, se esse score ele era de 8 a 10, o paciente ele tinha uma boa saúde bucal. Se o score era de 11 a 14, o paciente tinha uma condição bucal moderada. Se o score era de 15 a 24, o paciente ele tinha uma saúde bucal severa. Tá? Então, ele estratificava através desse exame, somando-se todos os scores, a condição bucal do paciente. E estabelecia o protocolo de cuidados orais de Barrow. Se o score era de 8 a 10, o paciente tinha uma boa condição de saúde bucal, se implementava um protocolo básico de higiene oral, que a equipe de enfermagem utilizava o raspador de língua, utilizava uma escova pediátrica, utilizava um dentifrício. O dentifrício da marca Biotene, que eles trouxeram, que é uma marca bem conhecida, e esse dentifrício ele não tinha aquela substância chamada de laurilsulfato de sódio, né? É uma substância que é muito importante na produção de espuma, tá? E aplicação de vaselina nos lábios 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Então, era o protocolo básico de higiene oral para os pacientes críticos que tinham uma boa condição de saúde bucal. Para os pacientes que tinham uma condição intermediária, score de 11 a 14, seria o protocolo básico de higiene oral, mesmo desse da boa condição de saúde bucal, mais o uso de Oral Balance. Oral Balance, para quem não conhece, é um gel que é muito bom, lubrificante, dá muito conforto para o paciente, que é utilizado na cavidade oral. Inclusive, tem algumas proteínas bactericidas e bacteriostáticas também. Então, além do protocolo básico de higiene oral, que usa raspador de língua, escova pediátrica, o dentifrício, que é a pasta dental, e a aplicação de vaselina, se utilizava também Oral Balance de 4 em 4 horas para lubrificar as mucosas. No paciente com score mais grave, de 15 a 24, né, que tinha uma condição bucal severa, os pesquisadores utilizaram escova elétrica, raspador de língua, o dentifrício da Biotene,
a vaselina, o oral balance e a clorexidina. Tá? Então, após fazer a higiene oral, se usava a clorexidina com um suave. Tá? E o oral balance era usado numa periodicidade maior de 2 em 2 horas, ok? Então, esse era o protocolo de cuidados orais, dependendo da primeira avaliação clínica do paciente e a estratificação em boa condição de saúde bucal, em condição de saúde bucal moderada ou condição de saúde bucal severa. Os pesquisadores trouxeram também a questão do armazenamento dessas escovas, não era de uso único, tá? Eles orientaram que o paciente, essas escovas eram lavadas e o raspador de língua com água morna e sabão, muito bem lavadas, depois muito bem secas e armazenadas em um recipiente próprio que era coberta por um pano para evitar realmente o contato desses utensílios com o ar ambiente, tá? Então essa era a forma de armazenamento, que é um ponto que traz muitas dúvidas para quem trabalha em hospital, devido à colonização desse ambiente por bactérias que podem ser até multiresistentes, né? Então muito se questiona e muito se discute o tipo de armazenamento, se as escovas devem ser utilizadas de forma única ou não, como é esse armazenamento, se não for de forma única, até quantos dias o paciente pode utilizar aquela escova, se não é recomendado usar escova, se é recomendado usar suave, e esse suave é de uso único. Então, esse era o protocolo estabelecido por esse trabalho, tá? Mas a discussão sobre isso realmente é bem ampla. E análise dos dados de pneumonia e os custos com a implementação desse protocolo de cuidados orais. Quais foram os resultados desse trabalho? Uma redução de 50% das taxas de pneumonia associada à ventilação. Eles pegaram a densidade de pneumonia antes da implementação desse trabalho, desse protocolo, e depois da implementação desse protocolo. E houve uma redução de 50% das taxas de PAV, comparando o ano de 2011 e o ano de 2012, que foi o ano em que foi realizado o trabalho, que foi inclusive um percentual muito parecido com o percentual que eu tive no hospital que eu trabalho, uma redução de 40% e 50% nas taxas de infecção respiratória, depois que a equipe de odontologia começou a atuar nesse serviço. Com relação aos custos, eles trouxeram uma economia significativa, redução de custos de cerca de $4.000, isso com os utensílios usados para a higiene oral, para $1.453, através da substituição de alguns materiais. Então, o material, por exemplo, que era usado antes da implementação desse trabalho era uma escova de sucção contínua, que a gente sabe que é muito comumente utilizada nesses ambientes críticos, e houve uma substituição dessa escova de sucção por uma escova elétrica. Tá? É até uma peculiaridade minha, que no hospital que eu atuo há pouco tempo, né, tem pouco mais de 4 meses, lá eles já faziam uso dessa escova de sucção, que tem um custo realmente bem elevado. E a gente sabe que se a escova convencional, pediátrica ou elétrica, se for usada de forma adequada, ela pode ter ou os mesmos resultados ou ainda resultados melhores por um custo muito menor. Então, nesse estudo, eles trouxeram aí como é importante a visão de uma equipe de odontologia no serviço, porque pode otimizar o uso de alguns materiais que são melhores para ser utilizados e ainda tem uma economia significativa na utilização desses utensílios, tá? E como resultado também, a equipe de enfermagem relatou um aumento significativo de satisfação na realização dos cuidados bucais, principalmente porque foram treinadas para isso pela equipe de pesquisadores e utilizaram produtos considerados de melhor qualidade e de maior efetividade nos cuidados bucais dos pacientes internados. Como conclusão do trabalho, houve uma redução significativa das taxas de pneumonia associada à ventilação depois da implementação desse protocolo de cuidados orais. O protocolo orientou a higiene bucal personalizada e individualizada com suprimentos de boa qualidade, incluindo raspador de língua, escova de dente elétrica, pasta de dente sem espuma e hidratantes orais, como o do Oral Balance. Cuidado bucal abrangente e de baixo custo parece ser eficaz na redução
das pneumonias associadas à ventilação. Parece não, né, gente? Com certeza. Pela experiência clínica, experiência prática, ter um serviço com supervisão de uma equipe de odontologia, supervisionando e orientando e realizando as intervenções de cuidados bucais, interfere de forma significativa na redução de pneumonias associadas à ventilação. E eu sou prova viva disso, porque tenho muitos bons resultados nos serviços hospitalares em que trabalho, quando a gente considera a época em que se implementou o serviço de odontologia hospitalar em comparação à época que não existia um serviço de odontologia hospitalar, tá? Esse estudo tem pontos fortes e pontos fracos. Como ponto forte, eu queria destacar aqui a sugestão de protocolo para avaliação e cuidados bucais de pacientes hospitalizados. Então, quando a gente vai fazer alguma pesquisa nesses centros, quando a gente vai fazer alguma implementação do serviço de odontologia hospitalar, a gente fica com muita dúvida como será a avaliação desse paciente. Então, a gente sabe que há uma diferença enorme da avaliação que é feita no ambiente ambulatorial, no consultório odontológico. Não faz nenhum sentido o que se faz no consultório odontológico de se fazer um odontograma bem detalhado, se fazer em um paciente hospitalizado em uma unidade crítica, em uma UTI, em uma unidade de cuidados especiais. Perder tanto tempo fazendo odontograma, se na verdade, naquele momento, a sua intervenção ela não vai ser muito pautada nesse tipo de avaliação. Então, esse artigo ele traz uma sugestão bem interessante da avaliação, como se deve fazer a avaliação. Inclusive, eu estou usando esse tipo de protocolo. Eu fiz uma pequena adaptação, mas estou usando esse protocolo para avaliação dos pacientes no ambiente hospitalar que eu atuo. E um protocolo também de cuidados orais. No serviço que eu atuo, a gente criou o nosso próprio protocolo de cuidados orais. Mas, para quem tem acesso principalmente a esses produtos, pode também utilizar esse protocolo de cuidados orais de Barrow, tá? Outro ponto forte, a análise dos parâmetros de infecção respiratória e custos hospitalares, que é uma coisa que sempre tem que vir atrelada às nossas pesquisas, né? Reduzir infecção respiratória é um ponto forte de atuação do cirurgião dentista em ambiente hospitalar, e isso precisa estar muito bem registrado e muito bem documentado em associação com o nosso trabalho. E os custos hospitalares. Então, quando a gente vai pleitear com gestores de hospitais a nossa atuação, o custo, muitas vezes, ele é determinante na implementação de um serviço de odontologia hospitalar. Então, é muito importante trazer os custos que estão associados à redução de infecções respiratórias, mas os custos também dos materiais odontológicos que são usados, e esse estudo ele trouxe esse foco, esse ponto importante de utilização de materiais que são ainda melhores e que são de custo muito menor, tá? Pontos fracos desse estudo. O perfil de condição bucal dos pacientes não foi trazido, então se estabeleceu lá um critério de avaliação, um protocolo de avaliação em que se avaliou deglutição, avaliou dentes, gengiva, mucosa, saliva, mas o trabalho ele não trouxe a real condição de saúde bucal dos pacientes que fizeram parte do estudo. Então, esse foi realmente um ponto fraco, tá? E os produtos que eles utilizaram são produtos que não são disponíveis em todos os países. Então, o Oral Balance, por exemplo, teve uma época até que a gente conseguia ter acesso aqui no Brasil, mas hoje em dia a gente não tem mais acesso. Então, para quem quer seguir à risca esse protocolo de cuidados orais, vai ter que pesquisar produtos similares ao Oral Balance, por exemplo, e o dentifrício da Biotene, que é utilizado nesse estudo, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa discussão. É um artigo muito interessante, vale a pena ler ele na íntegra. Eu trouxe aqui um resumo, mas vale a pena vocês que atuam em odontologia hospitalar ler esse trabalho na íntegra, para vocês usarem esse tipo de trabalho no serviço de odontologia hospitalar que vocês atuam ou que pretendem atuar, tá bom, gente? Um grande abraço. Tchau, tchau.